Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano, a Bíblia responderá. Como saber qual a minha igreja certa, se todos pregam dizendo o Evangelho, a Bíblia, porque está lá a Bíblia dizem Isso. que a mesma Bíblia do Evangelho é a Bíblia da Igreja Católica, todas são iguais, o Evangelho não muda. E como é que eu vou saber a igreja certa, se tudo tem a mesma Bíblia, interpretam coisas diferentes? Como é que eu fico nessa história? Ok. Onde eu vou chegar nessa história? Onde é que eu vou me apoiar? Eu olho para uma, aí vejo que ela está dizendo uma coisa certa, mas vejo que tem algumas coisas erradas. Vou para outra, aí fica aquela coisa baratinada. É uma ótima pergunta, é uma excelente pergunta. Eu vejo uma coisa boa na Igreja Católica. Aí tem uma coisa que eu acho que está errado. Aí eu vou frequentar outra. Aí o pastor me diz também uma certa, mas me diz tudo errado. Eu chego em casa, eu não frequento mais igreja, eu fico em casa. Foi quando eu assisti o programa dele falando sobre a Bíblia, que eu achei que era mais verdadeira. Ok. Está entendendo? Eu vou Embora passar... que teve coisas que ele disse, que eu sou muito católica, que me chocou. Mas me chocou e hoje em dia eu acho que ele disse a verdade. Ok. Ele não está mentindo. Eu vou passar para o Porque irmão. se ele estivesse mentindo, eu não estaria aceitando aquilo ali. Let us read from the Bible the experience of our guest. Nós vamos ler na Bíblia experiências semelhantes às que você teve. Nós vamos ler agora na Bíblia experiências semelhantes à sua. Isaías 28:13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e fiquem quebrantados, enlaçados e presos. A palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito sobre preceito. When the Bible repeats something, it emphasizes it. Quando a Bíblia repete alguma coisa desta forma, como consta nesse versículo aí, é no intuito de enfatizar, dar aquele reforçada, entendeu? Regra sobre regra, regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. That is the situation of all religious denominations. Esta é a situação de todas as denominações religiosas. But what does the Bible say about them? O que a Bíblia diz sobre eles, essas outras denominações religiosas? Vamos ler. 28:8. Pois todas as suas mesas estão cheias de vômito e de sujidade, e não há lugar que esteja limpo. Pois todas as suas mesas, a religion is likened unto an eating table. A religião, ela é, neste caso, comparada à mesa de refeição, a mesa na qual você faz a refeição. The Lord Jesus Christ said, who is greater? Those that are seated on the table or those that serve on the table? O Senhor Jesus Cristo perguntou: quem é maior, aqueles que estão sentados à mesa ou aqueles que servem à mesa? I came to serve in the table. O Senhor Jesus Cristo disse: eu vim para servir à mesa. Vamos ler. 22:27. Lucas 22:27 diz: Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. So, religion and God's service is likened unto a feeding table where the Lord Jesus Christ does the service to people. Portanto, a religião de Deus, a religião como definida nas Sagradas Escrituras, a verdadeira religião, ela é comparada a uma mesa de refeições, a uma mesa de jantar, que é servida pelo Senhor Jesus Cristo. The prophecy of Isaiah is that
all religions, all tables are full of vomits. E lembre-se que a profecia de Isaías dizia que todas as mesas, ou seja, todas as religiões, estavam cheias de quê? Vômito e sujidão. Estava tudo suja. Sujidade. Vômito e sujidade. Sujidade, imundície. Impureza, imundície. Now há lugar que esteja limpo. Elas That's estão why, todas sujas. if you're going to take a hop from religion to another religion, you will find this thing. E é por isso que, se você for de uma religião a outra, como você fez, irmã, você vai se dar conta dessa situação. Você vai constatar que todas elas estão cheias de vômito e sujidade. Não há lugar que esteja limpo. Não tem nenhum lugar que esteja limpinho. Cheias de vômito. Todas cheias de vômito. What do you mean vômito? O que quer dizer vômito? Provérbios 26:11. Diz: como o cão que torna a seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estultícia. So, vômito é the evil deeds that are repeatedly being done by dog-like people. Então, o vômito, o que é o vômito? São práticas malignas, são atos malignos, atos malévolos, praticados repetitivamente por pessoas que, por praticarem esses atos malignos, são comparadas a cães. So, every religion, you will find repeated transgressions against God's law. That's why their table are full of vomit. E nessas outras denominações religiosas, o que você frequentemente encontra nelas? Constante e repetitiva violação das leis de Deus. E é por isso que é dito que são mesas cheias de vômito. Por quê? Porque eles ficam constantemente, repetitivamente, contrariando a vontade de Deus, violando as leis de Deus. Not only the members, but also the ministers that lead those congregations. Não apenas os membros, mas também, e principalmente, creio eu, os líderes dessas congregações, dessas outras denominações. 1:32, Romanos. Vamos ler. Os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. So, they permit members do iniquity repeatedly, just like a dog coming and coming again to its vomit. It is the members of those churches, not only the members, but they are being approved by their leaders. Então, como consta neste versículo das Sagradas Escrituras, eles não só praticam, os líderes destas denominações religiosas, não só praticam essas coisas abomináveis, como aprovam e, de certo modo, até incentivam os membros que praticam. Por isso, eles são comparados a cães que voltam a seu vômito. Cães que retornam àquilo que regurgitaram. Por quê? Porque eles constantemente, continuamente, repetitivamente ficam praticando abominação contra Deus. E não só os membros, isso não se limita aos membros. Os líderes dessas denominações religiosas, na verdade, acho que os líderes praticam mais do que os membros. Eles não só praticam, como aprovam aqueles que praticam estas abominações contra Deus. And one very good example of that religion is the Catholic Church itself. E um excelente exemplo desse tipo de religião é a Igreja Católica. É a própria Igreja Católica. Not only the members are practicing transgression against God's law, but their leaders, from the cardinals to the Pope to the priest, all of them have so many grave records of transgression. O principal exemplo disso é a Igreja Católica, e nós podemos observar não apenas nos adeptos, nos membros da Igreja Católica, mas também e principalmente, na verdade, nos da alta hierarquia, nos líderes. Desde o Papa até cardeais, arcebispos, bispos, ou seja lá qual for a denominação hierárquica na Igreja Católica, você pode observar que eles praticam abominações terríveis contra Deus. I'm just giving an example to prove to you that what the Bible said is true. There are tables full of vomits.
because of their leaders are the ones who are doing these evil things in the sight of God. Tudo que eu quero é demonstrar para vocês, de acordo com as Sagradas Escrituras, que efetivamente existem essas religiões que, no simbolismo profético bíblico, são chamadas de mesas cheias de vômito. E por que mesas cheias de vômito? Porque os indivíduos constantemente e repetitivamente praticam abominações contra Deus. To prove that, E para provar isso, the Iglesia Católica occupies a page in the Guinness Book of World Records, paying the highest price for sexual abuse of the priest among parishioners. para provar que isso é verdade, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela está no livro dos recordes. E sabe qual é o recorde? O Guinness Book. Todo mundo conhece o Guinness Book, né? E sabe qual é o recorde que ela tem no Guinness Book? Maior valor de indenizações pagas a vítimas de abuso sexual por sacerdotes da Igreja Católica. Sacerdotes da Igreja Católica que cometeram abuso sexual contra crianças. Crianças essas que foram posteriormente indenizadas pela Igreja Católica. A Igreja Católica tem um recorde no Guinness Book, no livro dos recordes, como o mais elevado valor pago em indenizações a vítimas de abuso sexual por sacerdotes da Igreja Católica. Vamos ler. Vamos ler o artigo aqui, ó. O mais elevado pagamento, o mais exorbitante pagamento pago por abusos sexuais. O maior valor de indenizações pago a vítimas de abuso sexual, equivalente a 660 milhões de dólares, cerca de 342 milhões de libras esterlinas. Em 15 de julho de 2007, a Arquidiocese da Igreja Católica Apostólica Romana de Los Angeles, Estados Unidos, concordou em compartilhar esta soma, esta importância financeira, com 508 pessoas que sofreram abuso por membros do clérigo durante um período de 50 anos. I am not saying or telling fofocas. I am reading facts. Eu não estou dizendo fofocas, eu não estou fazendo conjecturas, nem asservações sem fundamento coerente. Eu estou lendo para vocês fatos. São fatos. What the Bible said is true. Então, There are lots of tables, but they are all full of vomits. portanto, o que a Bíblia diz é verdadeiro, minha irmã. Tem muitas mesas, só que estão todas cheias de vômito. But how can you be sure that you are in a true church, in the true, one and only true church in the Bible? Agora, como é que você pode ter certeza de que você faz parte da única verdadeira igreja de Deus da Bíblia Sagrada? Como é que você pode ter certeza? Vamos ler. Vamos ler. 1 João 1, 3, 4. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. May I ask a question first before we continue? Eu vou lhes fazer a seguinte pergunta antes de prosseguirmos. What is your idea if we have a communion with the apostles and with the Lord Jesus Christ and with the Father? Qual é a ideia? Qual é o conceito? Qual é a interpretação de vocês de ter comunhão com os apóstolos, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e com Deus o Pai, finalmente? Qual é a ideia de vocês disso? Qual é a ideia que vocês têm de ter comunhão com os apóstolos, com Jesus Cristo e com Deus o Pai? If I am going to ask you, what is your idea? If you have a communion with the apostles, with Christ, and with the Father, if you are in direct communion with the apostles, with Christ, and with the Father, are you in the true religion or no? O irmão Eli está perguntando qual é. Eu vou perguntar agora a você. Ele pergunta para mim, o tradutor. Qual é a sua ideia de comunhão com os apóstolos, com Jesus Cristo e com Deus o Pai? Outra pergunta. Se você está em comunhão com os apóstolos, com Jesus Cristo e com Deus o Pai, você está na verdadeira igreja ou não? Se você efetivamente, se você comprovadamente está em comunhão com os apóstolos, com Cristo e com Deus o Pai, você está ou não na verdadeira igreja?
Sim, né? Se você está em comunhão com os apóstolos, com Cristo e com Deus, o Pai, você está na verdadeira igreja. Só na verdadeira igreja que você vai obter isso, ou não? What do you mean by communion? Comunhão em português. Comunhão? O irmão Eli perguntou para mim, qual é o significado de comunhão em português? O que vocês querem dizer quando vocês usam o termo comunhão em português? Em união, em conformidade, em concordância plena, enfim, unidos, né? Basicamente unidos. Let us read it from the Greek scriptures. What is the word communion? O irmão Eli chegou no ponto que eu ia ressaltar agora.